Então, caríssimos irmãos e irmãs, a Igreja, neste dia de hoje, celebra a festa de Pentecostes, celebrando assim a descida do Espírito Santo junto aos discípulos, mas também de toda a multidão que se encontrava reunidas. Fizemos esta caminhada de 50 dias, e nestes 50 dias, então, constantemente nós vimos a presença do Cristo aparecendo aos apóstolos, aparecendo às comunidades, ceando com eles, para mostrar essa presença do Cristo vivo no meio dos primeiros cristãos. Assim, eles serão fortalecidos na fé para continuar a missão, anunciando e testemunhando o Santo Evangelho. E hoje, então, celebramos a festa de Pentecostes. Nos diz Atos dos Apóstolos que quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Como é importante ser esta igreja em comunhão. Como é importante nos reunirmos para ouvir a palavra de Deus. Como é importante sentir a presença do Espírito que quer nos fortalecer. Eles ouvem um barulho, eles veem como línguas de fogo, e depois nos diz a leitura, todos ficaram cheios do Espírito Santo. É interessante percebermos isto. Para anunciar, para testemunhar o Evangelho, precisamos sentir a presença do Espírito Santo, que quer encher a nossa mente, o nosso coração, para que assim possamos transbordar, para que assim possamos anunciar a palavra de Deus. Interessante, quando aconteceu o sínodo para a Amazônia, e depois de 3 dias que nós estávamos reunidos e reunidas, refletindo, fazendo propostas, em uma das falas do Papa Francisco, ele dizia, precisa ter um transbordamento, precisa aparecer coisas novas. E é isto que o Espírito nos faz, é o Espírito que nos ilumina, é o Espírito que nos fortalece. E por isso, diferentes nações, todos entendiam o que os discípulos diziam na sua própria língua. Para nós é importante, caríssimos irmãos e irmãs, percebermos essa linguagem de Deus, que é exatamente da vivência do amor, a vivência da solidariedade, a vivência da compaixão, a vivência desse espírito de comunhão. Durante esse tempo de pandemia, o que nós estamos percebendo, este laço de compromisso, esse laço de solidariedade. Isto é também sentir essa presença do Espírito de Deus que quer nos iluminar, que quer nos fortalecer. E assim, mesmo de lugares distantes, mesmo falando outras línguas, aquilo que os apóstolos, discípulos ensinam,
eles entendem na sua própria língua. É um convite para nós a vivermos o amor. É um convite para nós a vivermos a solidariedade. É um convite para nós a vivenciarmos sempre mais esse espírito fraterno. Assim, percebendo como Deus age na nossa vida, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que existe uma diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito que ilumina, é o mesmo Espírito que conduz. Há uma diversidade, há diferentes atividades, mas é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas em todos. Aqui está a riqueza da nossa igreja. O ser diferente não significa para nós, o isolamento, o estar distante do outro, mas a nossa diferença deve enriquecer a nossa igreja. De fato, procurando vivenciar o carisma, e o carisma que vem do próprio Deus, a sabedoria que Deus nos dá. Por isso, há vivências dos dons, da sabedoria, da fortaleza, do entendimento, da ciência, da piedade, do temor de Deus. Todos esses dons devem nos ajudar, de fato, a procurar praticar o bem, a procurar fazer a vontade de Deus. Por isso, somos convidados e convidadas a nos deixar conduzir, a nos deixar guiar pelo Espírito de Deus. E é isto que nos mostra o Evangelho que nós acabamos de ouvir. É o mesmo Evangelho do domingo da Páscoa. E isto tem um significado muito especial para todos nós. A Páscoa, ou melhor, Pentecostes, já acontece exatamente quando Jesus ressuscita, quando Jesus sopra sobre o Espírito, sobre os apóstolos, e assim eles são chamados para anunciar, para testemunhar o Santo Evangelho. A leitura nos diz que é o anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Isto nos mostra o costume, isto nos mostra como os discípulos escolhem o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo para realizar suas celebrações, para se encontrarem. Eles estão em um lugar fechado, eles estão com medo dos judeus, assim nos diz o Evangelho. É nesse lugar fechado, é nesse lugar de medo, é nesse lugar de aflição que Jesus se manifesta para dizer: a paz esteja convosco. Caríssimos irmãos e irmãs que estão aqui na catedral, que estão nas suas famílias, nos lugares mais distantes. Às vezes estamos na nossa casa, agora com medo, tristeza por alguém de nossa família que já partiu. E Jesus quer entrar na nossa vida, no nosso coração, para dizer que mesmo no meio das aflições, mesmo no meio da dificuldade, Ele diz: a paz esteja convosco. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo não é simplesmente palavra, mas a paz de nosso Senhor Jesus Cristo envolve a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, para que de fato tenhamos a paz nele. É um convite, então,
caríssimos irmãos e irmãs, nesse tempo difícil, que nós possamos confiar no Cristo, que nós possamos acreditar naquele que venceu a morte e que quer manifestar o seu amor e sua paz na nossa vida e no nosso coração. Por isso os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Para nós que somos discípulos e discípulas, precisamos também termos esta disponibilidade para perceber a presença do Cristo que hoje quer transmitir a paz para todos nós. Ele é enviado do Pai. Assim como ele é enviado do Pai, ele os envia também para a missão. Pelo nosso batismo, nós recebemos uma missão, diz um canto, de ser profeta, sacerdote e rei pastor. Então nós somos enviados e enviadas por Deus para anunciar, para testemunhar, para vivenciar a cada momento a sua palavra. Jesus soprou sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. É um sopro de uma vida nova. É Deus que nos recria. Livro do Gênesis, Deus modelou o homem do barro, soprou sobre ele e deu a vida. Jesus anima os discípulos, soprou sobre eles, enviando o seu Espírito para que eles tenham coragem de anunciar, de testemunhar, de ir aos lugares mais distantes, pregando a palavra de Deus. E também ele dá poder para a comunidade de perdoar pecado. Aqueles que vocês perdoares serão perdoados, a quem não perdoardes serão retidos. Os apóstolos, os discípulos devem vivenciar com intensidade essa paz de Deus, esse espírito de comunidade, ao ponto de receber o poder de Deus, a sua autoridade para a prática do perdão, para a prática da solidariedade. Esse tempo, caríssimos irmãos e irmãs, que estamos em casa, nós vamos descobrindo os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas ao mesmo tempo as qualidades que temos para colocarmos a serviço da comunidade em um espírito de comunhão. Que a paz de Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na nossa vida, no nosso coração, para vencer todos os males que nos afligem e que afligem a nossa sociedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.